Olá, ontem eu coloquei aqui uma caixinha perguntando se você sabia o que era violência transgeracional. E a maioria das pessoas, depois eu vou colocar aqui a resposta da caixinha, colocou que não. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso, fica aqui comigo que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. A transgeracionalidade consiste nos processos transmitidos de uma geração a outra, mantendo-se presentes ao longo da história familiar. Assim, diz respeito a padrões relacionais que se repetem, ainda que as pessoas envolvidas não percebam. Então, a violência transgeracional é aquela que ela vai se repetir de geração para geração. E olha só que interessante, como eu acabei de ler ali no artigo para vocês, muitas vezes as pessoas não percebem, não é perceptível. Então o que acontece? Começa a ser aquele discurso, né? Nossa, ela tem a mesma sorte da mãe dela. Já ouviu isso, né? Na linguagem bem popular. Nossa, só igualzinho o pai. Nossa, ela tá, olha, tá fazendo igualzinho a mãe fez. E olha que ela nem conviveu tanto assim com a mãe. Tá fazendo igualzinho o pai fez. E olha que ele nem conviveu com o pai. E assim começa a se repetir nessas questões, esses padrões colocados dentro da família. Então, olha só, por que eu estou falando isso hoje? Eu vou colocar um trechinho rápido aqui do vídeo da Ana Hickman, onde ela sofreu violência transgeracional, onde ela vai falar: eu tinha um pai violento. E que doía demais falar que meu pai era violento. E, no entanto, ela fez uma jura, né, que isso não aconteceria com ela, mas essa violência se plantou de outra forma e já quase estava a chegar nessa parte da questão da violência mesmo física, né? Quase não, chegou, né, nesse último episódio. Por isso ela fez a denúncia. Então, olha só, nós precisamos entender. Vamos ver o vídeo primeiro lá um pouquinho, e depois eu continuo o assunto, ok? Questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes pro hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria pra fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil, como criança, ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim: vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionada por diversas vezes, por que meu pai não aparecia na minha vida, o que eu tinha pra esconder. Mas era respeito por ela. Porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos, fiz uma mochila pra cada um dos meus irmãos, peguei eles na mão e saí a pé da casa da minha mãe pra casa da minha avó e falou: mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais pra casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Foi aí que ela tomou coragem pra dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Veja bem, agora você assistindo esse pedacinho do vídeo, o que que nós podemos pensar? Então, toda mulher que teve pai violento, mãe violenta, viveu num local de violência, ela vai repetir isso? Sim e não. Por que sim e não? Se esta mulher, se esta pessoa, se este homem fizer um processo de recordar, entender, elaborar, reestruturar, ressignificar essa história, as coisas podem acontecer diferente. O que acontece na grande maioria das vezes? As famílias que vivem uma questão violência, coisas mais pesadas, vai chegar em um ponto que alguém vai querer romper com essa violência. Então, o que faz? Por exemplo, eu não conto para os meus filhos que eu vim de família violenta. Não, era tudo bem, era tudo mil maravilhas. E aí eu começo a mostrar para os meus filhos que violência não é tudo, que violência não vai resolver coisa alguma. Porém, existe uma marca muito grande nesta família de violências. E aí meus filhos se juntam a pessoas que continuam essa violência, porque na minha vez eu só se fiz que não aconteceu nada e não trabalhei essa questão. E muitas vezes continuava com violências disfarçadas e escondidas. Quando alguém resolve romper com essa violência, né, o que precisa acontecer? Além da denúncia, né, além de romper mesmo fisicamente com essa pessoa, com essas agressões, com essas questões pesadas, é preciso fazer um trabalho. E as marcas que nós vivemos na nossa infância, elas ficam registradas dentro de nós. Elas ficam registradas no nosso inconsciente, fazendo com que a gente repita situações
que vão lembrar aquela dor. Então, o que é preciso? É preciso buscar um autoconhecimento profundo. E esse autoconhecimento, quem vai te ajudar a fazer é o psicólogo, é o terapeuta, que vai voltar lá na tua história junto com você e vai reprocessar essa dor. Tirar o teu inconsciente daquela dor, rompendo com aquela repetição, fazendo com que aquele ato, né, seja refeito no sentido de refazer a cena, de vivenciar aquela dor e querer sair daquela dor. Então, na grande maioria das vezes, quando acontece essa violência transgeracional, ela não vai de uma forma só, tipo, eu decido não viver mais isso e ela vai ser rompida. É óbvio que em alguns casos a decisão é tão persistente, tão significativa que muda bastante coisa. Porém, corre o risco das futuras gerações irem repetindo ou quando a gente menos perceber também estar repetindo. Então, é necessário reelaborar toda essa história, voltar na nossa história, fazer uma linha do tempo e entender todo o processo passado, a vivência dos nossos pais, avós, bisavós, entender aonde isso chegou e aonde eu posso chegar com isso. Na grande maioria das vezes, essa violência transgeracional, ela vira até questões de morte, de luto, de assassinatos. Então, é preciso que cada um de nós voltemos na nossa história e o psicólogo pode te ajudar a fazer isso. Lembrando que não é somente a questão de violência, mas são repetições de processos, por exemplo, profissionais que nunca dão certo, até mesmo essa escolha, né? Tem um dedo podre, só escolhe parceira e parceiro errado, nunca desenvolve financeiramente, não consegue estudar, não consegue desenvolver o seu intelectual, o seu cognitivo. Tudo isso está ligado a essas questões transgeracionais que ficam ali na nossa história. Então, se você quiser se livrar disso, se você percebe que você está vivendo essa repetição, se você percebe que está acontecendo com você algo nessa questão de violência, de repetições negativas, procure a ajuda do psicólogo, porque nós podemos te ajudar com isso. Eu sou Edneia, psicóloga, conte comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.